tarde, rádio ouvinte do programa Boas Novas. Seja bem-vindo a mais um programa e que a paz do Senhor Jesus Cristo, aquele que no Evangelho de Lucas é o Filho do Homem, seja algo ilimitado e primordial em sua vida. Sou o pastor Moisés Câmara, apresentador do programa Boas Novas e coordenador do setor 36, onde sempre aos domingos, a partir das 13 horas, tenho essa consideração de lhe servir com um programa que traz contentamento à sua alma, ao seu espírito e à sua vida. Queremos agradecer a sua audiência, pois o setor 36 da IADERV, que tem como Igreja Polo a Congregação de Boa Esperança, tem o indispensável compromisso que é trazer a você, ouvinte, uma programação de distinta qualidade, onde procuramos em todos os ensejos proclamar as realizações do Senhor Jesus Cristo, Senhor dos Senhores, em primeiro lugar. Portanto, nesse desígnio, ouça o que trazemos para você nessa tarde chuvosa de domingo aqui em Natal, a capital dos Potiguares, Rio Grande do Norte, Brasil. Trazemos duas excepcionais reflexões, sendo que a primeira tem como título Camelo, em recepção ao texto de Mateus 19, versos 23 a 26, e a segunda reflexão traz como título Virada, em apoio ao texto de Mateus, capítulo 19, versos 27 a 30. E com certeza, como você é uma pessoa que merece toda a nossa estima, trazemos três belas canções. A primeira delas, quem canta é a Aline Barros, com a canção Deus do Impossível, letra de Alda Célia. A segunda canção, quem canta é Amanda Ferrari, com a canção Vai Ter Virada, com letra dela mesma. Lembrando a você que cada canção vem após cada reflexão. E a terceira canção, A História de Ruth, quem canta é Luiz Helena, com letra dela mesma. No entanto, como você merece mais do que isso, além dessas reflexões e canções, trazemos outra deslumbrante história bíblica narrada em verso, onde hoje narrarei para você Ruth, a Nora Fiel. Portanto, querido rádio ouvinte, vamos à nossa primeira reflexão. Esta primeira reflexão tem como título Camelo, isso mesmo, Camelo. O texto de Mateus 19, 23 a 26 diz o seguinte: Então Jesus disse aos discípulos: Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Mateus 19, versos 23 a 26. Quando você tem uma coisa que não pode perder, então não é você quem tem a coisa, é a coisa que tem você, diz o ditado. Pelo menos a respeito do jovem rico que se recusou a distribuir seus bens, o ditado pareceu bem verdadeiro. Jesus aproveita o incidente para ensinar a seus talmidim a tratar com as riquezas. Ele conclui com uma de suas declarações mais conhecidas. Aspas, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, fecha aspas. Muito já foi discutido a respeito do significado de fundo da agulha. A melhor explicação que eu vi diz que fundo da agulha é uma rachadura nas muralhas de Jerusalém, usada pelos arqueiros para combater os exércitos invasores. Mas a ênfase desse aforismo de Jesus não está na agulha, e sim no camelo. O camelo é um símbolo de autossuficiência, um animal capaz de cruzar desertos sem se alimentar ou beber por mais de uma semana. Por causa da resistência à desidratação e das corcovas cheias de gordura, o camelo parece dizer, aspas, eu tenho tudo, não preciso de mais nada para atravessar os desertos, fecha aspas. O camelo representa aquele que se julga autossuficiente e não tem olhos para o reino de Deus. Quem acredita possuir tudo não consegue admitir suas faltas mais profundas. Jesus ensina a seus talmidim que os pobres de espírito são bem-aventurados. São pobres de espírito porque sabem que, de fato, nada possuem, pois tudo o que possui não é suficiente para preencher o vazio da alma.
As riquezas servem como distração para que as carências da alma não sejam enfrentadas. Jesus adverte que os ricos, em geral, estão distraídos com as possibilidades da riqueza e não têm olhos para o reino de Deus. O reino de Deus está fora dos limites das leis de compra e venda. A participação nele é dádiva do próprio Deus. Isso se chama graça, favor imerecido. Por essa razão, é que o impossível para os homens, fazer por merecer, conquistar ou comprar o reino, é possível para Deus. Abrir os olhos dos que estão cegos para as realidades espirituais e partilhar seu reino com os que admitem sua absoluta carência e pobreza. Deus me livre da ilusão do dinheiro e livre você também. Ouça Aline Barros cantando a canção Deus do Impossível. É o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, e dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você, e fará o impossível por você. Pois é, querido rádio ouvinte, nosso Deus é o Deus do impossível. Vamos à nossa segunda reflexão. Esta segunda reflexão tem como título Virada, com base no texto de Mateus 19, versos 27 a 30. Então Pedro lhe respondeu: Nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus lhe disse: Digo-lhes a verdade. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso,
Vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Mais uma conversa impressionante de Jesus, mais uma amostra de que o reino de Deus é uma questão de valores. Jesus afirma que haverá um momento de regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem estará assentado em seu trono. Será um momento de virada em que o mundo onde vivemos será completamente reformulado e o reino de Deus será pleno. Nesse dia, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. O reino de Deus, portanto, não tem nada a ver com nossas posses, tem tudo a ver com nossos valores, mais precisamente com aquilo que ocupa nosso coração. Jesus ainda reverbera sua conversa com o jovem rico, que desejava saber o que era preciso fazer para herdar a vida eterna. Apesar de seguir todos os mandamentos, ainda vivia com um vazio na alma. Jesus explicou que uma conduta moral perfeita ou quase perfeita não garante a participação no reino de Deus. O reino de Deus não é uma questão de comportamento, mas de paixão. Isto é, ou é a razão porque vivemos e morremos, ou nada é. Jesus adverte que há pessoas com riquezas, mas sem vida. Há pessoas seguindo preceitos morais rígidos, mas ainda mortas. O reino de Deus, no fundo, é amor ao próximo. Na caminhada de amor, nós nos desprendemos de tudo e passamos a viver a experiência da partilha, da comunhão. O reino de Deus nos faz enxergar o mundo de forma diferente e principalmente viver de forma diferente. Mas a vida diferente nasce de dentro para fora, do coração para o comportamento. Uma das mais importantes experiências no reino de Deus é o desapego. No caminho do desapego, abrimos mão de tudo e então, somente então, tomamos posse de tudo. O oposto é verdadeiro. Quanto mais nos agarramos ao que temos, deixamos que as coisas se apossem de nós e então, de fato, não temos nada. Os talmidim de Jesus sabem que não precisam se apegar às suas riquezas, pois aprenderam que tudo pertence a Deus e, portanto, tudo está disponível na mesa da comunhão. Os talmidim de Jesus vivem a extraordinária experiência de desfrutar sem possuir, nada ter e possuir tudo. Ouça a canção Vai Ter Virada, canta Amanda Ferrari. Esse alguém é perseguido, mas é grande favorito. É ser honrado por Deus e vencer o inimigo. Certo homem por nome de Mardoqueu, na porta do palácio era humilhado por ser um judeu. Mas diante do homem não se prostrava, só perante o grande Jeová. Então Amã mandou-lhe preparar uma forca para o matar. Mas naquele dia o rei Assuero o sono perdeu. Ficou sabendo que o livramento alguém lhe deu. Mas Amã
Bendito seja Deus, são 13 horas e 22 minutos. Bem, Rádio Ouvinte, conforme comunicamos no início deste programa, trazemos agora outra deslumbrante história bíblica narrada em versos, onde hoje narraremos para você Ruth, a nora fiel. Passaremos então a história narrada em versos. A boa história de Ruth demonstra a fidelidade de um Deus misericordioso que tem uma veraz bondade, numa época desenfreada e de extrema crueldade. O livro de Ruth também mostra a divina providência que permite aos fiéis passar pela experiência de tragédia na família em tempo de turbulência. Uma lição missionária essa história nos dará, porque uma mulher gentil o seu povo veio deixar para seguir ao Deus vivo e uma linhagem lhe dar. Os versos aqui citados foi apenas uma introdução para trazer o assunto na forma de narração e daí, seguindo em frente, iniciar a conversação. No tempo em que os juízes, a nação de Israel, julgavam, houve ali uma grande fome onde todos reclamavam da triste situação que aos seus alcançavam. Certo homem de Belém, da região de Judá, para os campos de Moabe, saiu a peregrinar com sua esposa e 2 filhos que estes tinham em seu lar. Seu nome era Elimeleque e sua esposa Noemi, mãe de Malom e Quilion, os filhos que tiveram ali, e vindo aos campos de Moabe, neles ousaram residir. Mas algum tempo depois, algo ruim aconteceu, pois o varão Elimeleque naquela terra morreu, deixando viúva e filhos, cuja tristeza os abateu. Depois Malom e Quilion, mulheres moabitas tomaram, eram estas Orfa e Ruth, e com elas se casaram, vivendo ali quase 10 anos com as esposas que encontraram. Mas Noemi, após 10 anos de sua veraz chegada, perde Malom e Quilion, ficando ali desamparada, do esposo e de seus filhos, de sua família amada. Não nos é dado o motivo da morte dos filhos de Noemi, se por doença ou tragédia, ou o que ocorrer ali. Mas vamos então em frente, pois temos que prosseguir. Estando ainda em Moabe, uma notícia ali chegou aos ouvidos de Noemi, que um pouco a animou, tirando dela a tristeza que nessa terra a magoou. Porque ela bem ouvira que Deus tinha visitado ao povo de Israel e ali tinha abençoado, dando pão a seu povo e ao faminto remediado. Noemi chama as noras e sai com elas a caminhar para a terra de Belém, na província de Judá. E estando já a caminho, com estas vem a falar. À casa de sua mãe, cada uma deve voltar, pois assim estava crendo que o Senhor iria abençoar aquelas 2 boas noras que queriam lhe acompanhar. O Senhor vos dê descanso, disse a viúva Noemi, e beijando as 2 noras, começa a se despedir, havendo não pouco choro nessa tristeza ora ali. Contudo, as 2 noras não queriam abandonar aquela querida sogra que sabia as confortar, e falam com Noemi para em Belém irem morar. Noemi, sendo uma sogra e mulher desinteressada, tenta dissuadir as noras daquela sua empreitada, estando mesmo dispostas a ir só na caminhada. Pois era um pouco provável um homem hebreu se casar com uma mulher moabita que chegasse ali em Judá, e ainda sendo viúva, não dava para arriscar. Com certeza Noemi disso estava ciente e não podia ter filhos para dá-los novamente. Aquelas bondosas noras disse ali bem de repente: voltem minhas filhas, porque irias então comigo? Assim disse Noemi com seu coração ferido, pois não tinha mais filhos e tampouco um marido. Levantando a voz, tomara ali a chorar. Então Orfa beija a sogra delas vindo se separar, pois tomara a decisão de não ir para ajudar. Mas Ruth fez o contrário, a sogra não abandonou, e ficando com Noemi, a essa mais se apegou, não a querendo deixar, foi por isso que ela optou. A sogra, vendo aquilo, tentou logo dissuadir sua boa nora Ruth, que com ela queria ir, e profere tais palavras que coloco a seguir. A seu povo e a seus deuses voltou a tua cunhada, volta tu também agora para não ir nessa empreitada. Então Ruth lhe responde, não muito contrariada: não me afaste de ti, pois onde tu fores irei, e onde pousares à noite, também ali eu pousarei. O teu povo é o meu povo, e pelo teu Deus optei. Teu Deus é o meu Deus, onde morreres eu morrerei. Essa escolha fez Ruth conforme acima narrei, e assim ela optou por Deus, o grande rei. Tendo chegado a Belém, após muito caminhar, foram causa de espanto a ponto de admirar os moradores da cidade, que começaram a falar: não é esta Noemi? Assim o povo perguntava, porque estavam
admirados da forma como estava, pois viúva e envelhecida sua aparência não negava. Não me chames Noemi, assim a todos dizia, mas chamai-me de Mara, pois estando em agonia, atribuiu ao Senhor Deus esse tal mal que lhe afligia. E assim Noemi e Ruth foram em Belém recepcionadas, aquelas pobres viúvas sozinhas e desamparadas, que chegam ali no princípio da boa cega das servadas. Mas em Belém Noemi tem ali certo parente, da família de seu marido, um poderoso e valente, cujo nome é Boaz, respeitador e decente. Ruth diz a Noemi que ela ao campo sairá, para colher umas espigas que ali no chão cairá, no campo de uma pessoa em cujos olhos graça achar. Vai então, minha filha, disse Noemi a ela, porque via que Ruth não era uma megera, e sim mulher virtuosa, bem disposta e sincera. Mas a respigar no campo era um trabalho fatigante, e para uma mulher viúva era um trabalho humilhante, e por cima, sendo estrangeiro, era mesmo algo aviltante. Contudo, Ruth saiu, e no campo ali chegou, e este era de Boaz, e respigar começou, porque a fome era grande, e isso ninguém duvidou. Estando ainda no campo, Ruth ali se apressava, e cada espiga que caía, ela de pronto apanhava, pois a lei do Senhor Deus essa prática determinava. Mas de repente eis que chega um certo homem de Belém, o valoroso Boaz, bondoso como ninguém, que saudando os segadores, temor a Deus mostra que tem. O Senhor seja convosco, assim saúda Boaz, e seus empregados respondem com a saudação quanto mais. O Senhor te abençoe, que não se esqueciam jamais. E Boaz, olhando o campo, um estrangeiro achou, e chamando seu capataz, uma questão lhe levantou. De quem é esta moça? Desse modo perguntou. O capataz ali responde a Boaz, o seu patrão, esta moça é moabita, isso disse com razão, que voltou com Noemi, foi esta a informação. E disse ainda ao patrão que ela tinha lhe pedido para deixá-la colher espigas e que a esta tinha atendido, estando ali desde essa hora, já que tinha lhe consentido. Então Boaz, chamando Ruth, com ela vem anuir, não vais colher a outro campo e nem tampouco passes daqui, mas quero que te ajuntes com as minhas moças aqui. E Boaz alerta Ruth para esta ficar atenta, mas seguindo as suas servas de maldade estaria isenta, ninguém ali lhe tocaria e tampouco a afugenta. Quando ouviu esse cuidado, Ruth aos pés dele caiu, não entendendo tal gesto que um estrangeiro acudiu, mas era a benevolência que seu coração sentiu. Ali naquele momento Ruth estava sem entender que o Senhor é provedor, porque seu é o poder, ele dá graça ao humilde e a todo que nele crê. Falando ainda com Ruth, Boaz mostrou-se informado de seu apego à sua sogra e como a tinha ajudado após a morte do marido e que a havia acompanhado. Deixaste teu pai e mãe e a terra onde nasceste e vieste para um pouco que dantes não conheceste. Assim lhe disse Boaz com o depoimento deste. Boaz ainda lhe disse com muita apropriação, o Senhor te abençoe e cumpra-se o teu galardão, pois nas asas se abrigara do Deus daquela nação. Ruth escuta tudo aquilo, quase não compreendendo as boas falas de Boaz e o que estava ali fazendo, que sem ser sua empregada, isso estava lhe comovendo. Chegando a hora do almoço, Boaz ainda estava lá, e este convida a Ruth para com ele almoçar, e ali comer trigo tostado, que tinha muito a fartar. Terminado aquele almoço, e porém muito satisfeita, Ruth dali se levanta para reiniciar a colheita, porque sendo diligente, prosseguiu na sua empreita. E Boaz, mais uma vez, apressa-se em chamar um bom empregado seu e veio ao tal recomendar, deixar cair alguns punhados para Ruth poder apanhar. Daí Ruth, naquele dia, muita cevada apanhou, e no período da tarde ela tudo debulhou. Depois, voltando à cidade, a sua sogra isso mostrou. Noemi, vendo a comida, ficou ali sobressaltada, pois era muita cevada para uma só empreitada, e Ruth logo lhe conta como foi sua jornada. Relatou a sua sogra onde tinha trabalhado e disse que o homem que a tinha ajudado, seu nome era Boaz, um varão bem afamado. Ao ouvir aquele nome, Noemi creu na providência e bendisse ao Senhor Deus por sua grande abrangência, que aos mortos e aos vivos mostra boa beneficência. Disse então Noemi com um profundo ardor, este homem é da família e também um remidor, é um parente chegado, ou seja, um ajudador. Noemi pede a Ruth para ela continuar, indo aos campos de Boaz para a cevada apanhar, e a nenhum outro campo ela fosse para respigar. E com as moças de Boaz, Ruth ali continuou
apanhando cevada e trigo até que a cega terminou. E foi com esse trabalho que a sua sogra amparou. Era costume na cega Boaz no campo dormir, pois ao findar a cevada pernoitava mesmo ali. E disso ficou sabendo a sua sogra Noemi. Noemi compreendeu que Ruth trouxe admiração no seu parente Boaz, e isso foi intuição, talvez uma chama de amor já arder em seu coração. Com intuição feminina, Noemi logo pensou numa forma de ajudá-la e para isso um plano traçou. Para unir Ruth a Boaz, foi o que ela projetou. Noemi pede que Ruth depressa se aprontasse, para que voltando ao campo aos pés de Boaz se deitasse, e descobrindo a este, ao seu lado ali ficasse. Não era algo indecoroso, nem havia ali maldade, mas este era um plano que tinha uma finalidade: lembrar a lei do levirato por oportuna realidade. Noemi, conforme Noemi dissera, assim Ruth bem cumpriu, pois tendo chegado ao campo, de mansinho ali dormiu, junto aos pés do bom Boaz, que ela mesma descobriu. Mas por volta da meia-noite, o bom Boaz se assustou, vendo ali uma mulher que a seus pés bem ficou. Então ele rapidamente algo a esta perguntou: quem então és tu? Daí Ruth lhe retrucou: sou Ruth, tua serva. E em seguida falou: estende a aba do teu manto. E depois algo lhe revelou. Pois era costume da época, como símbolo de aprovação, que para ver um casamento, bem como a celebração, a aba do manto estendia-se como forma de aceitação. Tu és o remidor, foi o que Ruth lhe disse, e o nome do Senhor Deus, Boaz, a ela bendisse, chamando-a de minha filha, devido à sua meiguice. Depois Boaz cobre a Ruth com muitos e bons elogios, chamando-a de virtuosa, pois por todos aqueles seus brios, e por tamanha dignidade, após passar por desafios. Essa proposta de Ruth, Boaz logo bem acolheu, e sendo tal remidor, isso ele bem percebeu. Porém, uma informação este varão a Ruth deu: há um outro remidor, e mais próximo do que eu. E Ruth, ouvindo aquilo, não sei se entristeceu com a tal revelação que Boaz ali lhe deu. Contudo, esse negócio Boaz queria resolver, mas não seria à noite, sim ao amanhecer. Mas a seu outro parente o caso iria esclarecer. Então Boaz outra vez a Ruth veio convidou para que pernoitasse ali, e ela depressa aceitou, ficando até pela manhã, porque pousada ali achou. E outra vez lá na eira Ruth torna a dormir junto aos pés de Boaz, mas sem conhecê-lo ali. Contudo, pela manhã ela teria que sair, porque Boaz não queria que falasse alguém besteira e que tinha visto uma mulher ali deitada na eira, evitando maus falatórios de alguma bisbilhoteira. Mas antes que Ruth sair, Boaz a ela ofereceu 6 medidas de cevada que prontamente recebeu de um homem solícito que a esta pobre acolheu. Chegando Ruth à cidade, a sua sogra vem relatar, e ali lhe conta tudo sem nada dela escapar, e as medidas de cevada veio a Noemi mostrar. Noemi pede a Ruth que venha então descansar, porque sabe que Boaz não a esta deixará, enquanto não resolver aquele negócio lá. E Boaz vem a Belém para poder arguir com o outro remidor que passaria por ali, pois estava bem disposto a tal litígio decidir. Era na porta da cidade que todas as questões legais eram ali bem expostas, coisa muito quanto mais, onde algumas testemunhas nunca eram por demais. E precavido como era, Boaz logo convocou 10 anciãos da cidade, foi o que lá arranjou, seriam as suas testemunhas da demanda que aprontou. E quando o anônimo remidor por ali mesmo foi passando, Boaz assim que ouviu, por ele foi logo chamando: ó, fulano, vem cá, e já chegou, já se sentando. Aquela parte da terra que a nosso irmão pertenceu, a mesma que Noemi um certo dia vendeu, e assim Boaz começa e ainda lhe esclareceu que esse anônimo remidor viesse ao povo falar se essa terra redimiria para com esta ficar, mas caso assim desistisse, viesse isto declarar. Eu a remirei, disse o anônimo resgatador, mas Boaz, com a fidalguia de um bom expositor, foi ainda lhe declarando a obrigação do remidor, porque Boaz ainda, ao tal homem explicou, acerca do levirato, mas o anônimo rejeitou, o que em Deuteronômio Deus ali determinou. Pois a lei do levirato tinha uma finalidade, porque visava evitar uma grande crueldade, de evitar tirar o nome da família e propriedade. E quando soube desse anônimo, que teria que se casar com a esposa do falecido para um filho se lhe suscitar, foi logo ali desistindo, e a Ruth veio rejeitar. Porque o filho que nascesse seria este do falecido, que tinha todo o direito sobre o campo remido, e assim ele desiste
pois pela lei fora vencido. Esse anônimo, na verdade, era muito avarento e não quis remir a terra, talvez achando um tormento, pois passar a terra remida não lhe poria um alento. E para concretizar aquela sua rejeição, o anônimo tira o sapato demonstrando sua decisão e entrega-o a Boaz, que faz uma declaração. Boaz fala ao povo que lhe dera atenção, dizendo-lhe a todos sobre a sua decisão de remir tudo da família de Elimeleque, seu irmão. E nesse ensejo ele diz que tomaria por mulher a Ruth, a moabita, porque assim ele quer suscitar-lhe descendência e que exemplo ele é. E todo o povo ali próximo que a isso tudo escutava, foi por certo testemunha de tudo que presenciava e da vontade de Boaz, porque a Ruth ele amava. O povo também pediu para o Senhor abençoar aquela bonita união e vieram a profetizar que o nome de Ruth viesse ali se afamar. E assim tomou Boaz a Ruth em casamento, e esta tendo um filho saiu-lhe um sofrimento, porque toda a esposa sonhava com tal momento. Então um grupo de mulheres exaltaram ao Deus do céu, porque dera a Noemi um remidor bom e fiel, e que fosse bem afamado o seu nome é Israel. Quando o menino nasceu, Noemi o adotou, era seu neto legal que em seu regaço tomou, dando-lhe o nome de Obed, o neto que tanto amou. E Obed foi o varão que em Belém Jessé gerou, e este foi pai de Davi, que lá em Israel reinou. Então do plano divino, a boa Ruth participou. O livro de Ruth termina com uma genealogia, um grande prêmio para ela, por ter confiado um dia no Deus Todo-Poderoso, que muitas bênçãos lhe daria. Aqueles que creem na Bíblia tiveram um grande ensinamento desta boa história de Ruth e de seu grande casamento, pois sendo uma noiva gentia, alcançou bom provimento. Na verdade, Jesus Cristo é nosso grande remidor, pois nos resgatou da lei, sendo nosso intercessor, e o preço foi o seu sangue, e tudo fez por amor. Na cidade de Belém uma história aconteceu. Foi por causa de uma fome que este fato assim se deu. Um Eufrato Elimeleque vendeu sua possessão e saiu com sua família para Moabe, lugar de maldição. E chegando lá morreu e juntamente os seus 2 filhos. Noemi, sua mulher e suas noras, sem ter o que fazer, vão embora e se despedem cada um pra sua casa. Então Ruth, sua nora, se declara e diz: aonde fores, eu irei. Onde estiveres, estarei contigo. O teu povo também é o meu povo, e o teu Deus também é o meu Deus. É assim, quando Deus decide abençoar, Ele usa quem Ele quer usar. Ele entrega a vitória pra quem quer. Se promete, Ele cumpre, porque Ele tem poder. Ele nos contempla quando ninguém vê e vai abrir caminhos pra você passar. Não importa se é jovem, homem ou mulher, basta só ter um pouquinho mais de fé, como foi com Ruth e com Noemi. Meu irmão, isto que é Deus e não há outro igual, vai mover com o sobrenatural e te dar a bênção hoje aqui. No retorno pra ajudar, uma coisa aconteceu. A cidade fica comovida com o fato que se deu. Então Ruth vai colher espigas lá no campo e se encontra com Boaz, que era o plano de Deus. Se inicia a mais linda história
Deus prepara para Ruth um esposo remidor. E deste casamento, também desta genealogia, deu origem à descendência do Messias. Ninguém pode impedir os planos do Senhor. Ruth era virtuosa, era mulher de valor. Se hoje aqui tem mulher assim, levante as mãos e glorifique ao Senhor. É assim, quando Deus decide abençoar, Ele usa quem Ele quer usar. Ele entrega a vitória pra quem quer. Se promete, Ele cumpre, porque Ele tem poder. Ele nos contempla quando ninguém vê e vai abrir caminhos pra você passar. Não importa se é jovem, homem ou mulher, basta só ter um pouquinho mais de fé, como foi com Ruth e com Noemi. Meu irmão, isto que é Deus e não há outro igual, vai mover com sobrenatural e te dar a bênção hoje aqui. É assim, quando Deus decide abençoar, Ele usa quem Ele quer usar. Ele entrega a vitória pra quem quer. Se promete, Ele cumpre, porque Ele tem poder. Ele nos contempla quando ninguém vê e vai abrir caminhos pra você passar. Não importa se é jovem, homem ou mulher, basta só ter um pouquinho mais de fé, como foi com Ruth e com Noemi. Meu irmão, isto que é Deus e não há outro igual, vai mover com sobrenatural e te dar a bênção hoje aqui. E te dar a bênção hoje aqui. E te dar a bênção hoje aqui. Muito bem, com os trabalhos do operador de rádio, nosso irmão Ricardo Torres, e a seleção musical do irmão Evaristo Júnior, agradecemos a cortesia de sua audiência, ao mesmo tempo em que lhe desejamos um feliz início de semana. Revigore-se na paz do Senhor e até o próximo programa. Obrigado!